Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando com o diretor jurídico do Sistema Federação das Indústrias de Santa Catarina, Carlos José Kurtz, sobre o futuro da CLT. Muito bem, diretor, a legislação trabalhista ela é de fato um entrave para o desenvolvimento e para a própria sobrevivência das micro e pequenas empresas? A legislação trabalhista é onerosa no Brasil, mas ela por si só não representa obstáculo ao desenvolvimento das pequenas empresas. Seria importante que houvesse uma desoneração para que a competitividade aumentasse nas pequenas empresas. Mas dizer que ela é um obstáculo intransponível não é verdadeiro. Ela é um custo efetivo, há necessidade de se diminuir esse custo, reduzir os encargos trabalhistas, adaptar de acordo com o tamanho das empresas. Essa é uma necessidade. Bom, de todas as riquezas que o Brasil produz, 36% vão para os cofres das administrações municipais, estaduais e federal na forma de tributos e impostos. Há quem critique a legislação trabalhista porque os salários e encargos sociais estariam aí representando um ônus demasiado para as empresas. A pergunta não seria o caso de, ao invés de fazer essa crítica mais pontual à CLT, se trabalhar para que houvesse uma desoneração das folhas de pagamento e uma redução da carga tributária, ao invés, como eu disse, de atribuir à CLT alguns dos problemas de competitividade das empresas brasileiras? O custo de uma relação empregatícia no Brasil é alto. As estimativas variam, mas superiores a 100% do valor do que é pago efetivamente ao trabalho é gasto pelo empregador na manutenção desse mesmo posto de trabalho. Há necessidade de se reduzir esse custo trabalhista. E não são só os custos diretos, custos indiretos também. Nós temos a questão, por exemplo, do seguro-desemprego. O Brasil gastou no ano 2011 33 bilhões de reais com seguro-desemprego, sendo que na educação, efetivamente, foram investidos 44 bilhões. Então, a questão é mais ampla. Há custos diretos e há custos indiretos que decorrem também da relação trabalhista. E o senhor, como representante do empresariado, o senhor teria uma proposta para o governo para que as coisas tomassem um outro rumo? A Confederação Nacional da Indústria, a Federação das Indústrias de Santa Catarina apoiam uma iniciativa que foi apresentada ao Congresso Nacional, das 101 propostas, são diversas propostas que vão desde uma carteira de trabalho eletrônico para quem assim desejar, questão que flexibilize trabalho para profissionais que, enfim, que pela formação, pelo posto que ocupam, possam efetivar a sua negociação, assessorados pelo seu sindicato, e até mesmo a maior ampliação da negociação coletiva com os sindicatos. São diversas propostas, estão postas aí para discussão e imagino que possam ser um bom começo, uma boa pauta de trabalho para que se avance nessa questão. Bom, nessa linha do que o senhor acabou de falar, no fim do ano passado, a Câmara Americana para o Brasil, sediada em São Paulo, ela realizou o seminário Reformas Inadiáveis. E entre as propostas e mudanças para a CLT debatidas no evento está a que fixa um teto salarial para a incidência da legislação trabalhista. E a intenção seria excluir da proteção da CLT aquele alto escalão de empregados, ou seja, aqueles que, pelo nível de qualificação e patamar elevado de remuneração, encontram-se ou se encontrariam em condições de dispensar, por exemplo, controle de horário de trabalho, pagamento do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A Fiesc tem conhecimento dessa proposta, desse debate? Qual a opinião da Fiesc? Ideias, propostas como essa são um bom começo. À medida em que você vai adequando a realidade dos empresários, dos trabalhadores envolvidos naquela negociação, a própria legislação, sem dúvida, é um passo vigoroso para que você amplie as negociações coletivas e individuais de trabalho. Não flexibilizando, porque esse termo já está sendo utilizado até de forma pejorativa. Eu imagino que o mais adequado seja dizer adequando, exatamente, adequando a nova realidade, preservando o que a Constituição diz, que é a dignidade da pessoa humana, preservando o valor social do trabalho, mas também a livre iniciativa, o desenvolvimento nacional, que devem caminhar passo a passo, para que a sociedade avance e se desenvolva como um todo. Bom, está em tramitação na Câmara dos Deputados o projeto de lei 951 de 2011, conhecido como Simples Trabalhista, e que trata da redução dos encargos trabalhistas
para micro e pequenas empresas brasileiras. O senhor poderia dar aí uma panorâmica dos benefícios que esse projeto, se aprovado, traria para essas empresas? O dito Simples Trabalhista também é uma iniciativa no sentido de facilitar, simplificar e diminuir os custos das vidas das pequenas empresas. É uma iniciativa que deve ser analisada com cautela, visto que, como nessa área, nada é unanimidade, inclusive entre os empresários, né? Então, é um ponto que eu imagino que seja bom de partida para que você diminua os encargos das pequenas empresas. É necessário que elas tenham um tratamento diferenciado, porque assim determina a própria Constituição Federal, que você olhe com mais cuidado para as empresas, micro e pequenas empresas, como forma de protegê-las e de gerar emprego, renda e paz social. Bom, o governo federal vem tomando aí uma sequência de medidas no sentido de desonerar alguns setores, inclusive para estimular o consumo e socorrer setores que estariam eventualmente com mais dificuldades. O senhor considera que essas providências por parte do governo são alguma coisa de mais orgânico e que pode contribuir para a economia e, inclusive, para a retomada dos níveis de emprego, ou essas medidas pouco resolvem? São medidas importantes que surtem os seus efeitos pontuais, mas não podemos negar que o Brasil precisa de grandes transformações. Transformações do tamanho do nosso país. Transformações não só na área das relações de trabalho, mas também na área da infraestrutura, também na área da educação, com a revolução que o Pronatec está fazendo e mais. Precisamos na área também da saúde, da educação. Enfim, o Brasil precisa de reformas estruturais para que a relação trabalhista seja mais um componente e não uma medida específica vai resolver essa questão, mas enfim, ela compõe um conjunto de medidas para colocar o Brasil no século XXI. Muito bem, diretor, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.